palavras que abençoam ao longo da vida. Você tem palavras que te abençoam, que te acompanham ao longo da vida? Elas não são dose única, elas são recorrentes, elas continuam sendo, como a Bíblia diz que o Senhor é, e Ele é o verbo que se fez carne, socorro bem presente na hora da angústia. E eu não estou falando de chavões. E quando eu falo de chavões, tem pessoas que pegam um texto bíblico e fazem dele um chavão: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Bom, em primeiro lugar, o contexto não é bem sobre não faltar nada. É, na verdade, saber passar por tudo e ter a presença dele. Outros vão citar o apóstolo Paulo: tudo posso naquele que me fortalece. Mas Paulo, no contexto, está dizendo que ele sabe ter em abundância e sabe padecer necessidade. E a pessoa usa como um chavão que ele pode tudo e vai vencer todas. E Paulo está dizendo: não, às vezes vai dar ruim, às vezes eu vou perder, às vezes não vai sair do jeito que eu queria, que eu esperava. Mesmo assim eu posso continuar com Deus. Quando Ele me disser não, eu continuo com Ele. Porque tem gente, nós somos muitas vezes assim, crianças mimadas, que é só alguém falar um não pra gente, a gente bate o pé, se vitimiza, toca o terror. E a gente acha que pode fazer isso com Deus, que vai dar tudo certo. Não vai. Então, essas palavras que abençoam ao longo da vida, não se tratam de chavões, não se tratam de memes, de adesivos, de figurinha, de o que for. Elas se tratam de palavras que Deus falou com a gente mesmo. Pode ser o Salmo 23. Pode ser o Senhor é meu pastor. Pode. Deus falou com você sobre isso? Amém. Mas não pode ser porque eu acho aquilo bonitinho que vai dar certo, então que eu vou vencer. Jesus disse: eu vim para que tenham vida e vida com abundância. E a pessoa só repete isso, mas nunca para orar sobre isso. Quem entende a diferença, diga amém. Isaías 54, o verso 1 diz assim: cante, ó mulher sem filhos, você que nunca deu à luz, cante alegremente em alta voz, ó Jerusalém, você que nunca esteve em trabalho de parto, pois a abandonada agora tem mais filhos que a mulher que vive com o marido, diz o Senhor. Amplie o lugar onde mora, construa mais um cômodo, aumente sua casa e não economize nisso. No que? Nessa expansão, nessa ampliação. E antes que as irmãs se alegrem, cutuque o marido e diga assim: aí Deus está liberando a reforma. Deus está falando de uma restauração, de dentro para fora. Não economize na restauração da tua vida, porque Deus não economiza. Aí ainda diz o verso 3, vou até o 7: pois logo você transbordará para todos os lados. Olha para onde vai a promessa: seus quem? Esses dias Deus tem falado muito ao meu coração, e tem testificado com várias pessoas que vêm falar conosco sobre filhos. Talvez você não tenha percebido, um dos principais ataques do diabo hoje são os nossos filhos. Até pedi para o Rogerinho sentar aqui na frente, que ele vai interagir comigo em alguns momentos. Depois ele já senta aqui para ficar mais fácil, até porque quando ele está com a muleta, que aí fica mais rápido. Ele estava fazendo os tópicos lá. Mais do que nunca, pode sentar ali, filhão, que aí já fica mais fácil, porque aí fica mais perto. O que acontece? Em Isaías 54, Deus está falando de uma restauração que nunca precisaria ter acontecido. Diga comigo: restaurações que nunca precisariam ter acontecido são as restaurações que são resultado de uma colheita ruim. O povo de Israel passou por um exílio muito duro, mas Deus não os abandonou no exílio, na colheita ruim. Deus providenciou uma restauração. Esse é um tempo de romper barreiras e viver restaurações de Deus na nossa vida. Só que há restaurações que a gente nem precisava passar por elas. Era só a gente ter atendido na primeira vez a voz de Deus. Era só ter obedecido. Às vezes a gente acha ruim
pelo tratamento do exílio, pela forma, mas era só a gente ter continuado com ele. E aí Deus fala, olha, não economiza no processo da restauração, porque essa bênção não diz respeito a você só. Ela vai transbordar e até os seus descendentes vão ser abençoados. Até os seus descendentes serão tocados, sabe por quê? Porque os seus descendentes estão sendo contaminados e corrompidos. Estude Isaías 54 e você vai ver o que eu estou te falando. Nós estamos em tempo de uma guerra muito pesada. E o coração dos nossos filhos está sendo roubado por isso aqui e por outras coisas que já era roubado antes. Coisas que roubam o homem desde o Éden. Eva foi a desobediência em algo que Deus falou que não era para comer. Nos dias de Noé foi a promiscuidade, a imoralidade sexual, onde a Bíblia diz que os homens cresceram os olhos, e os gigantes, não sei o quê, e as filhas dos homens, e que eram belas e que eram formosas, e a maldade foi invadindo o coração. Nos dias de Abraão, imoralidade e perversão, tanto que Deus destruiu Sodoma e Gomorra. Nos dias de Moisés, idolatria, o próprio povo de Deus no deserto faz um bezerro de ouro. Nos profetas menores, os profetas menores não são menores que eles eram menos importantes, não, que escreveram livros menores e tal, que chegam bem pertinho da transição do período chamado interbíblico, entre Velho e Novo Testamento. Eles chamam o povo, onde cada um cuidava só da própria vida, onde eu sou mais importante do que continuar o projeto de Deus na terra. A obra de Deus é importante, Deus tem ciúmes dela. Cuidado. Cuidado. Claro que a obra de Deus são pessoas, mas leia, ele fala, é tempo para vocês cuidarem tanto da vida de vocês e a minha casa ficar abandonada. É tempo de vocês arrumarem tantas desculpas para deixarem de servir a minha casa. Leia, está tudo na Bíblia que eu estou dizendo, estou fazendo um resumão. Aí vem João Batista pregando, arrependei-vos. E mais uma vez, por perversão e imoralidade sexual, adultério, fornicação, mais uma vez, um rei se perde, se corrompe, se contamina com uma dança de uma sobrinha, por assim dizer, filha de uma cunhada com quem ele tinha um caso extraconjugal. E ele perde a cabeça de João Batista, mata um profeta. Pecadores gostam de perseguir profetas, porque eles não querem largar pecado. Quem ama o pecado não gosta de ouvir profeta falando. Isso é muito nítido. Quem ama o pecado, anota isso, quem ama o pecado não gosta de ouvir profeta falando. Por isso tem gente que se incomoda quando eu começo a pregar algumas coisas. Porque o amor ao pecado gera incômodo. O apego ao pecado gera incômodo. Porque a voz profética fala, ou você se arrepende, ou vem juízo. Em Isaías 54, nós estamos, para a glória de Deus, já falando de uma restauração, depois de um período doloroso, e que Deus nos livre, que a gente não precise passar por períodos dolorosos, por rebeldia e desobediência. Que a gente enfrente as nossas lutas e as nossas guerras, na presença do Senhor, amém? E nesses dias já tem um tempo, Deus tem falado para vigiarmos, ainda mais em relação aos filhos. Muito mais e muito mais. Por quê? A mentalidade, a visão, as paixões no coração dos nossos filhos vão dizer que tipo de igreja e que tipo de geração é a próxima. Se é uma geração mentirosa, enganadora, promíscua, ou se é uma geração sedenta por Jesus, apaixonada, santa na presença de Deus. Inclusive os jovens agora vão pegar uma sequência de 2 meses, só culto, oração, busca, santidade. Mas se o pessoal perder o interesse, pelo menos a gente vai saber quem é quem. É hora de saber quem é quem. Porque não dá para a gente ficar fingindo. Não dá para a gente fazer animação de plateia. É tempo da essência de Deus encher, queimar no nosso coração, e pessoas serem transformadas, restauradas, libertas, salvas, através da presença de Deus na nossa vida.
Aonde estão as pessoas que nós estamos influenciando? Aonde? Quando Deus restaura alguém, Ele fala, não economize no processo de restauração. Por quê? Porque ele vai ser um processo de transbordar. Olha para quem está ao teu lado, diga, não economiza no processo da restauração. Porque o seu restaurar em Deus vai trazer um transbordar extraordinário. Começa em você, na sua família, na sua descendência, e vai alcançar muitas famílias na terra. E olha como o Espírito Santo é perfeito. Domingo passado o Zé falou sobre Jesus, o melhor amigo, e à noite eu falei sobre a mulher samaritana junto ao poço de Jacó, que sai de um momento de vergonha, volta para a cidade e transborda, e traz as pessoas da cidade para ouvir Jesus e crerem em Jesus. É sobre isso. A restauração da vida daquela mulher transbordou e ganhou uma cidade. A restauração da minha e da tua vida, hoje é dia de restauração aqui. Só não seja bruto nem duro com Deus. Porque o diabo gosta de gente bruta e dura com Deus. Porque são dele. Não seja bruto, renda o coração, se derrame, como aquela mulher se derramou diante de Jesus. Porque você vai transbordar e muita gente vai ser impactada através do seu testemunho. Aí ele diz aí, seus descendentes ocuparão outras nações e povoarão cidades o quê? Arruinadas. É tempo de restauração, é tempo de conquista, é tempo de prosperidade, é tempo de avanço, mas começa por corações que se voltam para Deus. Eu falava com um amigo esses dias, ele falava assim, tem muita gente querendo prosperidade, mas não quer santidade. Tem muita gente que você falar de negócio, a pessoa quer saber, mas ela quer continuar na pornografia, no adultério, na fornicação, na idolatria, na mentira, na rebelião, no engano. E Deus abomina essas coisas e não vai prosperar no meio disso. E ele falava eu estou cuidando de alguns homens na igreja onde ele ministra, e ele falou, e eu tenho encorajado esses homens, se vocês querem prosperar, sejam santos, porque Deus não vai derramar prosperidade onde não há santidade ao nome dele. Quem entende isso? Aí o versículo 4 vai dizer assim, não se assuste, você não será o que, gente? Envergonhada. Não tenha medo, você não sofrerá humilhação. Não se lembrará mais da vergonha de sua juventude, nem da tristeza da viuvez. O verso 5 ainda diz, pois seu marido será aquele que a fez. O Senhor dos exércitos é seu nome, Ele é seu Redentor, o Santo de Israel, o Deus de toda a terra. O que está falando aqui? Da restauração do relacionamento mais importante da nossa vida, do nosso melhor amigo, do noivo que virá nos buscar como igreja, como noiva adornada, preparada. Jesus está nos chamando para um relacionamento verdadeiro, uma aliança de verdade. Chega de engano, chega de mentira, chega de alianças com o diabo. É hora de aliança com o único Deus. Alguém concorda com isso? O verso 6 vai dizer assim, pois o Senhor a chamou de volta de seu lamento, você era como uma jovem esposa, como? Abandonada, diz o seu Deus. Ele sabe. Por quê? Quando a gente é rebelde, Ele nos entrega as consequências da nossa rebelião, para não gerar filhos mimados, arrogantes, soberbos, que só querem sugar tudo que ele tem, mas não se relacionam com ele. Então Deus permite algumas coisas na nossa vida para a gente cair em si. Só que às vezes a gente perde e não acorda. E Deus está dizendo, é hora de acordar, é hora de despertar, é hora de voltar. Ele está dizendo, olha, o tamanho, a grandeza da promessa, você não consegue nem mensurar. A restauração que eu tenho para fazer é algo muito grande. Mas volta para mim, com todo o seu coração. E o verso 7, ele diz assim, por um breve tempo eu a abandonei. Interessante, Deus não foge da responsabilidade das ações dele, gente. Tem gente que fica revoltado quando é corrigido. Quanto maior a revolta na correção, mais carne está presente. Porque quem não gosta de correção é a nossa carnalidade, é o nosso natural. É o que a Bíblia diz. Se estáis sem correção, sois bastardos, não são filhos. Porque a repreensão não produz um fruto no momento agradável à carne,
mas produz no espírito uma transformação necessária para o nosso crescimento. Quanto mais no espírito estamos, mais fáceis somos de lidar. Quanto menos no espírito, mais difícil. E aí Deus vai dizer: olha, eu te abandonei por um tempo. Fui eu mesmo. Você não está enganada não. Foi consequência da frieza e dureza do seu coração. Mas com grande compaixão a receberei o quê? Ei, você que está em casa, volta. Deus tem grande compaixão para te receber. Deus tem grande compaixão para receber. Tem. O primeiro destaque de hoje, o primeiro tópico de hoje, fala de grandes ativações proféticas. São precedidas de grandes o quê? Desafios. Gente, desafio não é só, entrei no mercado de trabalho, casei, eu vou disputar uma competição. Restauração é um desafio, porque é lidar onde a gente errou atrás e agora precisa acertar. É reconhecer que fomos brutos, é reconhecer que mentimos, é reconhecer que enganamos e que não podemos viver daquele jeito se quisermos realmente viver todo o futuro profético que Deus tem para nós. Quem aqui tem promessas de Deus? Quem aqui tem palavras que te acompanham? Agora não estou falando de abençoam, que é o título da mensagem, mas palavras e promessas que te acompanham ao longo da vida. Mas elas só vão se tornar bênção, essas palavras, se houver restauração. Não basta eu ter a promessa que Deus vai me usar para pregar o evangelho e eu vivo no pecado. Ele não vai me usar para pregar evangelho nenhum. Ele vai me tirar para que se levante alguém com temor e santidade para pregar e honrar o nome dele. Quem entende o que eu estou dizendo? Restauração é um grande desafio. E toda restauração nos reativa, porque o pecado desconecta a gente da fonte. O pecado desconecta a gente de tudo que a gente tinha para acessar em Deus, para desfrutar. Afinal de contas, o próprio Deus acabou de falar, a gente leu aqui, por um tempo alguém que quer viver abandonado por Deus? Você acha que é mais fácil ser abençoado abandonado por Deus ou junto de Deus? Então, restauração me reativa, me reconecta com Deus e, consequentemente, me abençoa. Alguém quer uma vida de bênçãos? Reconecta, restaura, reativa, volta, encara o desafio. Mas pastor, eu vou ter que lidar com consequências. Lide com elas. Eu ouvia uma coisa, é verdade: não foi homem para fazer a bobagem, seja homem para assumir, para cá com as consequências. Tirando isso aí, é só moleque. E aqui eu estou usando o termo homem porque eu cresci como homem, fui ensinado assim. Mas serve, não estamos falando de gênero, estamos falando de postura. Que com as consequências, é isso que vai restaurar e reativar. Tem gente que se desligou há muito tempo. E lembra que eu falei que hoje a gente ia falar muito que Deus tem falado muito esses dias. Tem gente que desligou seus filhos do altar há muito tempo. Começou a ensiná-los a viver no engano, a viver uma vida dupla. E esses filhos vão apagando, 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 apagando. E às vezes o diabo nem vai insistir em me tirar do altar. Às vezes ele só vai querer tirar o Rogerinho, o Israel e a Bela, para que essa obra pare por aqui. Ele vai usar coisas, circunstâncias e até pessoas para tentar desativar os nossos filhos do propósito e da visão profética de Deus para eles. Isso é muito sério. É muito sério e grave, mas muito sério. A gente precisa ir mais às ruas e ver pessoas perdidas para entender a gravidade e a seriedade disso. Quem já foi para o Sopão, já ouviu o que tem de pregadores lá. Gente com promessa, gente com palavra, gente que destrincha um texto desse melhor do que eu. Não precisa também humilhar. Mas não tem vivido com ele.
Porque foi desprezando, não tem nada a ver, não tem nada demais. O pastor é arcaico, o pastor é chato, o pastor é isso, o pastor é aquilo. Ok, no final das contas, eu já tenho 24 anos servindo a Deus. No final das contas, eu já vi muitas crianças virarem jovens e adultos. Muitos estão perdidos hoje, a gente alertou. E estou vendo outros irem para o mesmo caminho. No geral, gente, eu não estou apontando ninguém, pelo amor de Deus, eu sou pregador. Eu seria ruim se eu não alertasse. Mas eu não vou insistir com quem não quer me ouvir. Jesus falou, se você entrar na cidade e não for recebido, sacode o pó dos seus pés e vai embora. Para não falar dos textos de pérola aos porcos e aos cães as coisas santas, que também está na Bíblia, mas não vou falar, senão fica meio indelicado. Então vamos falar só de sacode a poeira. A gente continua orando, a gente continua intercedendo, a gente continua amando. Mas as pessoas decidiram desconectar. Tem gente que decidiu desconectar o casamento, porque quer viver uma vida dupla no seu casamento. Quer acessar para poder alimentar a chama da paixão, do fogo, do sei lá o que não é lícito. Então não é muito bom conectar no altar o nosso casamento. As outras áreas da nossa vida a gente conecta no altar, o casamento não. Outros não querem conectar sua vida financeira e por aí adiante. É tempo de reativação profética. Que nessa manhã nós sejamos reativados em tudo que é necessário. Porque grandes ativações proféticas são precedidas de grandes desafios. E aí a pergunta é, onde está nossa fé? Como eu disse, essa semana eu passei por uma das maiores lutas da minha vida, uma das maiores provas da minha vida. Semelhante a uma que eu passei com o Rogerinho, que eu pedi até para ele ficar aqui, porque às vezes eu vou interagir e tal. Daqui a pouco eu chamo ele aqui para falar, dependendo do tempo aqui. Mas essa, em parte, foi mais grave do que a do Rogerinho, porque a do Rogerinho a gente via ali uma estratégia. A gente via uma tentativa, e fala com... Essa não tinha o que fazer. Ou Deus fazia, ou não tinha mais o que fazer. E a pergunta é, onde está a nossa fé? Quando a crise, o problema, a morte, bate à nossa porta. Onde está a nossa fé? Onde está a nossa confiança? Se eu quiser apenas, eu vou preparar, eu vou ter um público, e vou falar um monte de coisa bonita, e vou massagear o ego de todo mundo, e deixar todo mundo feliz, beleza, mas na crise dessas pessoas, elas não saberão o que fazer, não terão estrutura para suportar. E para a glória de Deus, nós temos preparado pessoas para enfrentar batalhas e vencer na presença de Deus. E vencer não significa que o resultado será sempre como a gente quer, mas a gente vai confiar em Deus e amar Jesus, mesmo que o resultado não seja o que a gente esperava. Isso é vencer. Vencer é Lucas 22, quando Jesus diz, Pai, se for possível, passa de mim esse, mas não seja feita a minha vontade, sim a tua. Se o Senhor fizer diferente, está tudo bem, eu confio no Senhor. Vencer é isso. É dizer, Deus, eu queria muito que fosse assim, mas se for de outra forma, eu confio no Senhor. Alguém crê nisso? O verso 13, vem aqui, Rogerinho, por favor. O verso 13, eu vou pedir para colocar para mim na revista atualizada. Pode vir por aqui que eu te ajudo, filho. Às vezes pode até ficar aqui na frente, depois eu... Põe para mim, Isaías 54, 13, cadê o verso 13, gente? Revista atualizada. Ó, revista e corrigida, depois eu vou falar da atualizada, que aí eu leio aqui. Lê ali para mim, Rogerinho. E todos os teus filhos serão discípulos do Senhor, e a paz dos teus filhos será abundante. Quem será discípulo do Senhor? Seus filhos. Não. Quem será discípulo do Senhor? Os filhos. Quem será discípulo do Senhor? Os filhos. Espera aí, calma. Tá tudo bem. Gente, se você estivesse aqui, você também ficava... Tá tudo sob controle. Quem será discípulo? Eu e... Você, ok. Não tá errado, não, tá certo, é sábio. Quem será discípulo? Os filhos. Quem será discípulo? Os filhos. Todos os filhos. E a gente... Não, mas a gente é muito nisso. Eu prego muito sobre isso. Uma palavrinha que a gente pula. Quantos filhos, Rogerinho? Todos. Eu não fiz a pergunta quantos porque ia dar muito na cara. Então eu fui deixando para ir vendo.
Você já ouviu esse texto alguma vez na vida? Já. Por quê? Porque você já leu muito e eu também já vi na Bíblia. Só por isso? Não sei. Esse texto tem alguma coisa a ver com alguém que você conhece? Você lê muito esse texto. Fala. É mesmo? Então senta lá que daqui a pouco você lembra. Volta, você vai ver por que eu chamei o Rogerinho aqui. Isaías, inspirado por Deus, está dizendo assim: ei, vamos fazer uma restauração. Quem não estava dando fruto vai voltar a dar fruto, mas deixa eu te dizer uma coisa: os frutos não serão ruins, não serão perdidos, não serão contaminados, os frutos vão glorificar a Deus. É tempo, igreja, de florescer e dar fruto para a glória de Deus. Quantos frutos, pastor? Quantos frutos, pastor? Quantos, igreja? Chega de uma semana de um fruto bom e um ruim. Chega de inconstância. Uma hora eu danço com Deus, outra com o diabo. Todos os frutos para Deus. Discípulo do Senhor é aquele que você entrega, vai ser discípulo de Deus. É Ana dizendo: Senhor, eu não tenho filho, mas se o Senhor tiver coragem de me dar um filho, eu tenho coragem de te devolver. Ele vai para o teu altar. E Deus deu Samuel para ela. Depois deu mais 5. Sabe por quê? Porque quem tem coragem de entregar para Deus nunca vai perder. Eu não sei o rebuliço que Deus vai fazer na vida do Rogerinho, da Bela e do Israel, mas eu entreguei eles para Deus. Que se lasque o diabo e qualquer mensageiro dele tentar cruzar o caminho. Eles são consagrados a Deus, é guerra com Deus, não é comigo. Entender isso me preocupa e me acalma ao mesmo tempo. Porque entrar em rota de colisão com Deus é suicídio. É loucura. Tentar competir, enganar onde Deus está presente é loucura. Nossos frutos precisam ser autênticos. Ele está dizendo todos. Olha o que Isaías está dizendo: ei, povo de Israel, Deus vai restaurar e fica tranquilo, porque nós não vamos voltar para o exílio através da próxima geração. A próxima geração vai amar o Senhor. A próxima geração vai amar o Senhor. Essas palavras que nos acompanham e nos abençoam ao longo da vida. Zé Paulo, você já ouviu falar desse versículo? Igual o Rogerinho, não? Como é que você ouviu? Na pregação? Mais alguma coisa? Daqui a pouco a gente chega lá. A hora que eu falar, um monte de gente vai falar assim: ah, é verdade. Sempre tem alguém ligado. Todos. Discípulos. Mas por que essa ênfase de Deus em falar dos filhos? Presta atenção que o povo de Israel ficou exilado na Babilônia, ok? A cultura babilônica é monoteísta ou politeísta? Um Deus ou vários deuses? São um povo santo ou um povo pervertido? E então as crianças vão crescendo e vão olhando para os outros filhos. E vão sendo contaminados, naturalmente falando, igual os nossos filhos no mundo começam a achar bonito o que os capetados faz. E eles seguem, idolatram os endemoniados. E parece que na igreja todo mundo é careta. Tem uns que estão com raiva de mim, que eu falei que 2 meses o jovem é só oração, culto, fogo, louvor, e busca e presença e tal. Mas tem gente que quando terminar vai falar: pastor, ainda bem que o senhor ouviu Deus. A gente está precisando disso, de Deus. De essência, de presença. Essa é a nossa razão. A gente precisa preparar a gente que vai suportar frio, calor, chuva, tempestade, o que for. E quando ele libera, quando Deus libera essa promessa, Ele está dizendo o seguinte: ó, a Babilônia tentou roubar o coração dos filhos de vocês, mas deixa eu dizer uma coisa: eu estou guardando o coração dos filhos de vocês, e eles vão me servir, e eles serão discipulados por mim, eles serão ensinados por mim, todos os seus filhos serão discípulos do Senhor. Põe a revista atualizada agora, por favor. Os discípulos, já vou adiantar aqui, foi uma promessa que Deus me deu no dia 10 de agosto de 2012.
Daqui a pouco a gente volta nisso, tá? Todos os teus filhos serão o quê? Porque o discipulado é isso. É aprender com e como. Serão ensinados de quem? E será grande o quê? Lá nós vimos, a paz dos teus filhos será abundante. Aqui também é a mesma coisa. Será grande o quê? Guarda isso. Deus está dizendo assim, olha, os filhos de vocês vão ser ensinados por mim. Não significa que eu não tenho um papel nisso, pelo contrário, nós somos parceiros de Deus. Se os meus filhos entenderem a palavra de Deus, eles vão olhar e vão dizer assim, ó, os meus melhores amigos são os meus pais, porque eles me ensinam sobre Deus, me conectam com Deus, e estão me preparando para ter uma família e uma vida segundo Deus, e não segundo o diabo. Ainda que toda hora eles sejam bombardeados, assim como a gente também, tá? Sabe qual que é a grande diferença? As crianças, o kids, os jovens, estão em processo de formação moral, temperamental e espiritual. O diabo quer roubar aí, corromper e contaminar aí, porque depois é mais difícil, dá mais trabalho. E às vezes, a gente é tão frouxo e covarde que tem medo de falar não, porque isso é frouxidão e covardia. Jesus falou, seja o vosso falar sim, sim, tem dia que é não, tem limite sim, tem isso sim, e lá na frente vocês vão me agradecer, por ter pais que amaram vocês. Amar é sim, estabelecer. Ainda bem que alguém pôs limite em mim, porque eu não sabia me controlar. Ainda bem que alguém foi firme comigo quando eu não tinha cabeça, eu não era maduro o suficiente. Eu fui ensinado, discipulado. É sobre isso, é sobre esse tipo de futuro que Deus está falando. Filhos que vão agradecer, que vão honrar Deus, que vão amar Deus e vão dizer obrigado por não nos deixarem nos perder, corromper. É um trabalho em parceria, Deus e a gente. E é interessante, eu vou até ler aqui, porque a palavra ensinados, o original dessa palavra, lá no hebraico, é limudim, que remete, o significado dessa palavra limudim, fala de um ensinamento profundo, não de algo raso. Está dizendo sobre um ensinamento de profundidade, de impacto. Nós não podemos deixar os nossos filhos no raso. Não, está tudo bem, ele vem para a igreja, vai para a escolinha. E não, isso aí eu entreguei no altar desde que não sei o que, tá? E de lá para cá, o que você fez? Ah, pastor, eu entreguei no altar. E depois, o que fez? Não, pastor, mas aí depois, sabe, Deus... Não, a Bíblia diz, e daqui a pouco eu mostro para você. A gente precisa acompanhar os frutos que a gente está gerando. Pastor, eu não tenho filho, mas criança. Mas eu creio que todo mundo aqui é cristão. Então a gente quer gerar filhos espirituais para o reino. Isso aqui não fala só de filhos biológicos. O texto está falando de uma restauração de uma nação. Está falando como será a nova postura dessa nação quando voltar à sua terra. O que é isso? Tudo que Deus um dia prometeu para mim e para você, quando Ele liberar, qual vai ser a nossa postura, e quem vai estar com a gente, e qual é a postura de quem vai estar com a gente. Às vezes a gente está demorando demais para acessar algumas terras, porque a gente está se permitindo ser rodeado de pessoas que não têm a postura que Deus estabeleceu para aquela conquista. Vai contaminar a terra. Quando 10 espias vão olhar a terra prometida e 8 voltam com uma notícia ruim, Deus fala, eu preciso zerar a visão desses 8, para não colocar o meu povo com uma visão errada na terra prometida. E zera. Enquanto não morrem todos menores, acima de 20 anos, daquelas gerações, e levanta a nova geração, e mais a família de Josué e Caleb, que foram íntegros, Deus não dá a terra prometida. Por quê? Eles vão entrar, vão contaminar e vão ter que voltar para o Egito, se for assim. Quem entende o que eu estou dizendo? Deus nos prepara, porque o que Deus tem para a gente é algo firme, é algo sólido. Deus não quer bênçãos passageiras na minha vida, Ele quer bênçãos permanentes na nossa vida. Bênçãos permanentes. É sobre permanecer. Por que Jesus disse, se vocês permanecerem em mim, se as minhas palavras permanecerem em vocês, então vocês vão pedir o que quiserem.
Alguém aqui gosta de pedir alguma coisa e ser negado? Não. Mas Jesus falou, se vocês permanecerem em mim, as minhas palavras em vocês, aí vocês vão pedir certo. E não vai haver negativa. Vocês vão ser atendidos. Que Deus abençoe, seja um tempo de sermos muito atendidos por Deus. Essa restauração fala sobre aprofundar. Olha, Israel, eu vou restaurar, mas aprofunde. Ensine, instrua, dê palavra. Antes de eu ler o próximo texto, põe aí o tópico, por favor, preste atenção nisso aqui. Grandes restaurações passam por alinhamento do quê? De fé. E isso está ligado ao conhecimento. Deus vai ensinar. Agora a pergunta é, se depender de você e de mim, os novos convertidos que chegarem na igreja, os colegas de trabalho, de estudo, vizinhos, e os filhos, sim, biológicos de sangue, vão aprender de Deus ou do mundo? Não é apenas sobre o que a gente fala, é como a gente vive. É qual é a nossa postura. A Elisângela trabalha no hospital de urgência. Você está de férias, está trabalhando, como é que está? Está trabalhando. Quarta você trabalhou? Quinta também. Sexta também. Então se a Elisângela foi curiosa e falou assim, eu quero saber como é que foi o comportamento de um pai que acompanhou uma filha aqui na madrugada, de terça para quarta. Ixi, vocês precisam ver. Ela foi lá, tá? Na hora. Mas só que, ixi, você precisa... E não sei... A gente é humano. E não é sobre perfeição, principalmente em momentos de aflição. Mas mesmo na nossa humanidade, Deus tem que estar lá. Isso é sobre aprofundar. Isso é sobre aprofundar. É sim, às vezes você fazer uma oração que fala, Deus, eu nem tenho direito de falar isso, mas eu falei. Deus, eu não tenho estrutura para passar por tal coisa. Eu não tenho condições, por favor, não deixe eu passar por tal coisa. Mas Deus, eu vou te amar e vou ficar contigo aqui, eu estou agarrado com o Senhor. Eu confio no Senhor. Ei, o que nós estamos ensinando para o mundo, ou é o mundo que está ensinando para a gente? Ei, quem chega perto de você e de mim parece mais com Deus ou com o mundo? Para não falar com o diabo. Quem chega perto de mim se torna mais moral ou mais imoral? Mais cheio de verdade ou mais cheio de engano, mentira? Mais santo ou mais pecador? Mais íntegro ou mais malandro? Mais transparente ou mais obscuro? A Bíblia diz que eles não vêm para a luz, para que as suas obras não sejam manifestas. Só que a Bíblia também diz que Deus trará à luz tudo que está oculto. E é impressionante como Deus joga as coisas na minha cara. Irmãos, vocês não fazem ideia. Certa vez eu fui chamar um pessoal, estavam dentro de um estabelecimento. E aí eu estava cheio de sacolas e coisas nas mãos. E eu falei assim, não vou entrar com esse monte de sacola lá, eu vou aqui pelo vidro. E eu pelo vidro, e era isso filmado, e eu pensando que eles estão me vendo. E eu de fora tentando chamar, e o pessoal não via, e tentando chamar. E tinha alguém mexendo no celular, parado. E eu vi o que eu não queria ver na tela daquele celular. Totalmente sem querer. Se eu contar para você como que as formas que Deus me mostra algumas coisas, é a coisa mais... Vou usar um termo aqui, sem noção, que você possa imaginar. Tem gente que pensa que o pastor é o 007, ele fica investigando tudo e todos. Deixa eu te falar uma coisa. Não faz muito sentido você estar dentro de uma igreja e não acreditar no Espírito Santo. Não faz muito sentido. Não faz sentido. Deus, Ele traz a luz. Mas Ele traz a luz para restaurar. Mas dói, pastor, lógico que dói. Rogerinho machucou o joelho. Dói. Processo de recuperação. Dói. Quer ficar sarado, filho? Mas vai passar por um processo que dói. Mas vale a pena. Agora você fala, não quero nem mexer mais, deixa de qualquer jeito. Vai sarar? Encare. Qual é a restauração que Deus está te chamando? Vai ser grande a obra que Deus vai fazer depois da restauração. Só que essa obra grande que eu e você estamos esperando, ela está do outro lado da restauração, não está do lado de cá. Enquanto a gente continuar se escondendo da restauração, essa obra não acontece. Ela não é completa, nem em nós e nem nos nossos filhos. E isso é grave.
Então, grandes restaurações passam por um alinhamento de fé. Para tudo e vamos alinhar a nossa fé. E eu te encorajo, eu vou fazer isso na minha casa, por causa da palavra de Deus. Essa semana eu vou fazer reunião com a minha família, vamos ter um culto em casa e nós vamos alinhar um monte de coisa de fé. E pastor, a coisa está feia lá? Não, irmão, está em guerra igual está em você e no mundo inteiro. Guerras espirituais, quem está em guerras? Mas estamos enfrentando guerras com o coração em paz, a paz que excede todo entendimento. Mas paz, essa paz que Jesus prometeu, não é ausência de lutas, é tranquilidade no meio das lutas. Quem entende isso? É sobre isso. No testemunho que eu estou aos poucos colocando, falando algumas coisas aqui, depois a pastora falava assim, como é que você conseguiu pensar nesse caminho? Eu falei, porque eu fiquei pedindo para Deus, Deus me dirige em tudo, porque eu não sinto nem as minhas pernas, mas eu dependo do Senhor em tudo na minha vida, então o Senhor me dirige. A pastora foi despertada pelo próprio Espírito Santo. A gente precisa ouvir Deus. Se a nossa conexão com Deus está corrompida pelo pecado, pela safadeza, pela malandragem, um não ouve Deus, o outro não sabe o que fazer, o diabo mata. Ei, nós precisamos ouvir Deus. Ouvir Deus, alinhar a fé. Pastor, mas essa questão dos filhos depende deles, mas de nós também. Olha o que diz Deuteronômio 6, versos 6 e 7. Põe aí, por favor. Deuteronômio 6. Só um comentário antes, tá? Conhecimento raso nos torna presas fáceis das ilusões desse mundo. Tem gente que está iludido por esse mundo porque não quer se aprofundar no conhecimento. Quando a gente conhece Jesus, o mundo fica pequenininho. Que o nosso coração conheça Jesus. Guarde sempre no coração as palavras que hoje eu lhe dou. E o 7 diz, repita-as com frequência. A quem? Por favor, me ajuda. Repita com... De novo você vai falar isso? Reclama com... Tem pai e mãe que está feliz da vida. Fala, ai pastor, obrigado, agora eu sei como que eu vou sentar com aquela criatura. E falar de novo a mesma coisa. Repita com... A quem? Foi Deus que mandou. Só estou obedecendo. A Jenny está doida para casar e ser mãe, porque ela está feliz com essa palavra. Você nem sabe ver o sorriso dela aqui. Glória a Deus, pastor, eu vou poder repetir. É para os filhos espirituais. Não é, Jenny? Tem que repetir? Converse a respeito delas enquanto estiver onde? Meus filhos estão se perdendo por causa da igreja. Opa, peraí, Deus está falando que é para quem falar com os filhos? Antes é responsabilidade de igreja, de tia do kids, de pastor, de líder de jovem, de líder disso, daquilo. É responsabilidade de quem? Larga de ser covarde e transferir para os outros a responsabilidade que é sua. Eu trouxe isso aqui para a igreja e não ficou porque vocês não cuidaram. Quem trouxe? Não, estou falando agora do espiritual, mas é isso aí. Foi você que trouxe? Então é você que tem que alimentar. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Pastor, eu trouxe meu mais um para Jesus e ninguém cuidou dele. Quem trouxe? Eu, pastor. Então quem é o primeiro a cuidar? Gente, obviamente que a gente precisa. Ontem mesmo cheguei no meu irmão e falei assim, dá uma atenção de vez em quando para aquela pessoa, para ela não pensar que só eu e a pastora que damos atenção e que ela é excluída. Obviamente que às vezes a gente vai dar um toque em alguém e vai falar assim, tá vendo aquele irmão ali na porta, chama Feliciano. De vez em quando vai lá, dá um abraço nele e tal, para ele sentir que ele é bem-vindo aqui, não só por mim. Não é que você tem que ficar 1 hora lá com ele. Só faça ele perceber que você ficou feliz de vê-lo aqui. Quem entende? Então, óbvio que a gente trabalha em conjunto. Mas o filho é meu, é seu. Repita com... Até consolidar, até firmar. Converse a respeito delas quando estiver em casa e quando estiver fazendo o quê? A vida vai progredindo, avançando. Hoje, por exemplo, com Israel, o Israel está nessa fase aqui só, vamos dizer assim, em casa. Apesar do Israel, só de pensar no Israel eu já penso em correndo, não é nem caminhando. Mas eu falo pela fase da vida dele, em casa. A Bela no berço. O Rogerinho já é caminhando. Porque o Rogerinho já está numa caminhada.
de um futuro profissional, de um futuro de vida sentimental, de um futuro ministerial. E se ele não confiar em Deus e naquele que Deus levantou na vida dele, ele vai errar muito e perder muito na vida. Vai demorar mais, vai machucar mais. Se eu for omisso nisso, eu vou expô-lo ao diabo, porque ele já está caminhando. Em que nível estão os nossos filhos espirituais? Em que nível estão nossos filhos biológicos? Eles estão caminhando? Eles ainda estão em casa só? Eles já estão, sabe, num processo de transição? Quando se deitar e quando se... Em outras palavras, Deus está falando assim: fala o dia inteiro do meu amor para essa turma, senão eles vão se perder. E tem gente que acha ruim que o pastor prega muito. Deus mandou falar o dia inteiro, repita, seja frequente. Então a responsabilidade é de quem? É nossa. Agora presta atenção, Israel estava ainda no cativeiro, ok? E a promessa era uma restauração. Quem crê que é tempo de restauração aqui? Palavras que abençoam são aquelas que nos tiram da visão. Primeiro, presta atenção, Deus fala para o nosso coração ir se enchendo de fé e a nossa visão ir abrindo, contemplando. Nós vamos sair daqui, nós vamos ter uma vida boa, nós vamos ser restaurados, as coisas vão melhorar. Fecha seus olhos e pensa um pouquinho aí na melhora da tua vida. Pensa, mas pensa numa melhora de Deus. Vai pensar as coisas do diabo não, pelo amor de Deus. Pai, em nome de Jesus, alinha a nossa visão, reativa visões proféticas, traz de volta a essência, aquela visão do primeiro amor, onde a gente chegava a ser até desesperado pela tua presença. A gente ficava com medo de não ter a tua presença. Mas é triste, Pai, que às vezes alguns de nós, ou muitos de nós, vão achando que cresceram demais e que não precisam ouvir mais ninguém, e que são autossuficientes, e às vezes não percebemos que estamos replicando isso nas próximas gerações. Estamos criando uma geração anarquista, como nos dias de Juízes. Cada um fazia o que dava na cabeça, e como consequência, aquele povo era frequentemente destruído. Pai, nos perdoe se permitimos trazer destruição para as próximas gerações por causa da nossa rebelião, e nos ajuda a voltar a contemplar uma vida na tua presença, de alinhamento, de santidade, de discipulado, de todos os dias ouvir e falar, aprender e ensinar. Realinha-nos como igreja, como pais, como discipuladores, como amigos e irmãos, como testemunhas do Senhor aqui na terra. Em nome de Jesus, amém. Nós precisamos realinhar isso. É nossa responsabilidade, Deus conta com a gente. Você crê? Com quem que Deus pode contar aqui? Podendo ou não, Ele conta com você. Agora, aquele povo está lá na Babilônia, ouvindo falar de uma restauração. Próximo tópico vai falar sobre momento, e eu vou fazer momento versus promessa. Perdão, tem esse aqui foi um erro meu. A falta de se aprofundar no conhecimento tem levado muitos a serem facilmente manipulados, contaminados e corrompidos. Cuidado, o preço pago é o quê? Alto demais, então cuidado, se aprofunda. Não queira ser raso, não queira seguir a distância. Mas, vamos lá, pode passar o próximo. Olha isso aqui, momento. Gente, na hora que eu fui escrever, eu pensei em escrever realidade. Sabe aquela historinha do expectativa realidade? Quem já viu? Quem já viveu? Expectativa realidade. Gente, tem expectativa, não sei o que, aí muda tudo, realidade, deu tudo errado. Eu não pus realidade, porque a minha realidade é o que o meu Deus diz a meu respeito. Ainda que não seja o que eu esteja vivendo no momento. Quem entende o que eu disse? A minha realidade é o que Deus falou. Mas às vezes o meu momento. O que tem tentado roubar ou dividir sua identidade e propósito? A Babilônia tentava roubar e dividir a identidade dos filhos. E cada geração ia crescendo corrompida, e Deus começa a olhar e dizer, está chegando a hora de tirar esse povo daqui, mas eu não posso tirar uma geração corrompida, então eu preciso restaurar a identidade, eu preciso restaurar o propósito. Presta atenção que toda vez que Deus chama eu e você para restaurar alguma coisa, significa que tem uma promessa. Pode colocar o próximo aí, uma promessa chegando na nossa vida, o cumprimento de uma promessa está perto. Então para de achar ruim, cadê o próximo? Para de achar ruim quando Deus
trata eu e você, essa restauração. Está chegando. Vamos sair do momento para a promessa. Nossos filhos não terão crises de propósito e identidade o quê? Tenho orgulho da família que eu pertenço, tenho orgulho de falar que a minha irmã está ali, meu cunhado, que é um irmão está ali, que são de Jesus, que tive o prazer de batizá-lo nas águas, que servem a Deus lá em Ribeirão Preto, são obreiros da casa de Deus, servos de Deus. Tenho orgulho de dizer que os meus pais, dentro do conhecimento deles, dentro do que eles tinham de melhor, eles procuraram oferecer para mim o melhor. E tenho neles hoje inspiração, referência e grandes amigos. Identidade familiar no tocante à vida espiritual. Eu sou, agora aqui, vou aproveitar, vou puxar a sardinha. Eu sou da família de Cristo. Agora ficou bom, né? Agora ficou bom. Eu sei qual a minha identidade, não adianta eu tentar me corromper, me oferecer prato de lentilha. Eu não vou crescer com crise de identidade. Vamos crescer, igreja, vamos crescer, gente. Sem crise de identidade, sem crise de propósito. O que eu já recebi de proposta para tentar largar minha identidade, não largo. O único que pode mexer na minha identidade é quem me criou, é o meu Deus. Se ele falar, Rogério, agora é isso, joia, Senhor, eis-me aqui. Estava falando com algumas pessoas, gente, teve uns 2, 3 domingos aí que a pastora começou a pregar mais, e glória a Deus, eu quero que ela pregue cada vez mais. Eu fui lá para a porta e fiquei lá embaixo. Teve um dia que o Zé falou, não, pastor, eu falei, Zé, deixa eu lá. Não, mas pastor, eu falei, Zé, fica aí dentro, você está frio, está não sei o quê, não sei nem por que motivo foi por causa do frio, né? Eu falei, está frio, você está na batalhazinha aí, fica aí quietinho, está meio garoando, sei lá, deixa eu receber, que não tinha ninguém à noite para receber o povo lá embaixo, eu tenho amor para receber esse povo. Se precisar receber de manhã à noite, eu tenho amor para receber esse povo. Porque um dia alguém me recebeu, eu fui salvo, minha família foi salva porque alguém me recebeu, por isso eu tenho amor para ir lá receber, não tem problema com isso não. Aí eu fui lá, gente, eu fiquei na alegria, eu fiquei lá orando, estendendo a mão e tal. Aí foi você, Rogerinho, que até falou que eu recebi não sei quem, o que foi? É que você falou ontem, você até recebeu lá um pessoal novo, a primeira vez, um jovem, sei lá o quê, lá embaixo, foi isso? Oi? O irmão que é novo na igreja, recebi lá embaixo e tal, com a maior alegria. Não tenho crise de identidade. Fui chamado para servir. Não fui chamado para ficar no altar para servir. O altar é um lugar, lá é outro. Estou servindo do mesmo jeito. Quem entende? Deus vai te usar onde Ele tem te plantado. Sem crise de identidade. Sem crise de propósito. Agora isso aqui é sério. Lê comigo aqui. E tudo que se opuser a isso, cairá por terra em nome de Jesus. Não vai prosperar contra mim, contra você, contra a nossa descendência. Não vai prosperar. Em Isaías 54:17, eu não vou chegar lá e ler, mas eu já cito aqui, diz, toda ferramenta preparada contra ti não prosperará, e toda língua que se levantar contra ti em juízo tu a condenarás. Essa é a herança dos servos do Senhor. Cuidado para não entrar com a tua língua contra um servo do Senhor, porque a Bíblia diz que tem consequência, está escrito aí, é só ler o texto. Agora, momento, promessa. Nós estamos vendo a transição do momento para a promessa. Eu creio, mais alguém crê? Agora, qual que era a promessa para os filhos que fossem ensinados por Deus? Alguém lembra? A paz abundante, grande paz. Jesus fala dessa paz. Ele nos dá essa paz. Ele é a própria paz, mas Ele também nos responsabiliza. Provérbios 22:6, só vou citar. Ensina, instrui o pequenino onde? Não é é dando exemplo. Não minta, filho, enquanto estou mentindo. Não roube, filho, enquanto estou roubando. Não. Jesus fala dessa paz em João 14:27, e Ele fala, olha, a minha paz eu dou a vocês, eu não dou igual ao mundo. Essa paz que Jesus fala ali, não é a paz, essa paz, está tudo em paz. Essa paz é shalom. Se tornou aí viral, um resumo do significado de shalom, é um resumo. Nada quebrado, nada faltando, e nada fora do lugar. Nós entramos o ano orando sobre isso e profetizando, nada e ninguém quebrado, nada e ninguém faltando, nada e ninguém fora do lugar. Essa é a minha oração para esse ano. Mais alguém?
Essa paz fala de plenitude, saúde, estabilidade, bem-estar emocional, bem-estar espiritual. Ela não vem do mundo, mas vem do conhecimento da intimidade com Deus. E o que isso me ensina? Olha aí Isaías 26:3, para a gente ir para o final já, que meu tempo já deu. Tu guardarás em perfeita o quê? Quem guarda em paz? Deus. Quem que Deus guarda em paz? Todos que em ti confiam. Aqueles cujos propósitos estão firmes em... Quando fala propósito firme em ti, me lembra em Romanos 8, que a gente gosta de falar. E sabemos, que foi até uma palavra que o Rogerinho compartilhou num devocional no nosso trabalho. E sabemos que todas as coisas contribuem, cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, aqueles que são chamados segundo o seu propósito, decreto. Sabe o que Deus está procurando? Gente que ame o propósito que Ele deu para viver. Deus quer abençoar a gente que tem propósito. Não é gente que quer só ser sanguessuga, vai me abençoando. Qual o propósito de você ser abençoado? Quem ama os pobres aqui? Esses dias bateu uma coisa na minha cabeça, eu falei, não, Jesus, que doideira é essa? Uma reflexão, quem ama os pobres? Então não seja mais um. Como assim, pastor? Primeiro, você vai diminuir a concorrência. Segundo, que se você é um pobre, você consegue ajudar outro pobre? Então deixa ser um pobre, você ajudar outro pobre. E eu não estou falando de dinheiro, tá? Só para você saber. Mas também pode ser sobre dinheiro. Pobre de alma, pobre de mentalidade, pobre de espiritual. E sim, também pobre de recurso. É engraçado que a gente acha inspirador alguém dizer que foi curado e contar. Mas e por que alguém que deixou a pobreza? É inspirador também. Quem entende o que eu estou dizendo? E glória a Deus. Então, Deus guarda em paz quem confia nele tem propósito. Nós estamos vivendo um propósito em Deus, confiamos nele. Põe o tópico, presta atenção nisso aqui, por favor. Nossa paz está diretamente ligada ao valor que damos ao conhecimento. Lembra que falou de conhecimento profundo? Ao conhecimento e fé na palavra de Deus. Você dá valor a isso? Vai ter paz. Não dá? Vai ser complicado. A paz dos filhos de Deus depende diretamente do que eles estão aprendendo e vivendo com quem? E aprender e viver com Deus, gente, é ter paz, mesmo em meio à guerra. E agora, eu entro no testemunho para terminar a mensagem. Isaías 54:13, que foi a base dessa mensagem de hoje, que foi o que Deus falou comigo ontem, é para você pregar isso. Onde diz, e todos os seus filhos serão discípulos do Senhor. Quando eu li lá em 10 de agosto de 2007, eu falei 12 aquela hora, né? Eu estava meio doido. Agora eu lembrei e vi que falei errado. 10 de agosto de 2007, era uma sexta-feira, sexta para sábado, no meu devocional, tinha esse texto. Naquele dia, eu e a pastora Angélica descobrimos. Você sabe o porquê desse versículo, Rogerinho, agora? Você já ouviu? Por quê? Foi o dia que a gente descobriu que o Rogerinho ia ser o Rogerinho. Mas no momento, não foi uma notícia muito feliz. Não é porque a gente não quisesse, a gente queria. Não é porque a pastora não tinha, ela tinha feito exame de sangue, ultrassom, e nada, nenhum exame dava positivo para a gravidez. Nem testezinho de urina, nem exame de sangue, nem ultrassom. E ela com dores e dores, e algumas coisas acontecendo. Fez vários raios-x. E o médico olhou e falou assim, isso aí é porque o seu ciclo está atrasado, eu vou te dar esse remédio que vai forçar a vir o seu ciclo. Vai vir o seu ciclo e vai acabar a sua dor. 10 dias ela tomou aquele remédio. Um remédio altamente abortivo, porque o propósito do remédio é colocar para fora o que estava ali. No caso não era o que, era o quem estava ali. Quando finalmente aparece num ultrassom que é gravidez, e ela me liga, e ela estava no médico, tinha ido com uma amiga, eu estava na igreja pregando, joelho operado eu estava, recém-operado.
Eu saio e vou correndo para o hospital. Quando chega lá, a médica olha para mim e para ela e diz: olha, eu não sei. Ela baixa a cabeça, fica assim, e levanta a cabeça, olha para a gente, olha de novo. Aí pergunta: você tomou esse remédio 10 dias? Eu tomei. Olha, eu não sei o que dizer para vocês, mas você está grávida. A médica constrangida. Ela falou: eu não sei dizer como, em que estado esse feto está aí dentro. Porque com 10 dias desse remédio, as complicações com certeza são várias. Já estou te encaminhando para gravidez de alto risco, isso. Para resumir a história, o Rogerinho virou um testemunho de novela da vida real na televisão. Porque por 10 dias, aquele remédio tentava matá-lo, ou trazer para ele qualquer sequela. Mas naquele dia, eu tinha uma promessa. Deixa para mim Isaías 54:13, por favor. Na revista e corrigida. E a promessa era: e todos os seus filhos serão discípulos do Senhor, e a paz de teus filhos será abundante. Eu colocava a minha mão sobre o abdômen. Mulher não tem barriga, tem abdômen, aprende, homem. Sobre o abdômen da minha esposa, altamente definido, e dizia: meu bebê, você tem paz. Eu guerreava por esse garoto, você está vendo aí bonitão, que hoje todo mundo, Rogerinho. Eu guerreava quando ele ainda nem era. Quando o diabo queria matá-lo da primeira vez, eu e a mãe dele estávamos lá guerreando por ele. E Deus dando promessa sobre ele. Discípulo do Senhor. A primeira vez que essa palavra, eu já tinha lido a Bíblia toda, eu já tinha lido esse texto, mas a primeira vez que esse texto saltou aos meus olhos, foi quando eu precisei dessa palavra. Quem entende o que eu estou dizendo? E Deus falou: a paz de teus filhos. E eu dizia: filho, você está guardado. A tua paz será abundante. A tua paz, você vai ser discípulo do Senhor. E não tem demônio que vai tirar ele da presença de Deus. E profetizava. Veio o Rogerinho. Alguns anos depois, quase perdi ele no Haiti. De novo, o diabo tentou tumultuar. Mas Jesus deu vitória. E ele conseguiu passar por uma fronteira, 2 fronteiras de soldados sem passaporte. Todo mundo apresentava o passaporte e o soldado pulava ele como se ele não existisse. À beira do Rio do Massacre, é o nome do rio. Aí, em 2018, eu e a Lindinha fomos a Israel. Era um sonho, uma promessa. Ela parou de tomar remédio na semana. Ela estava 10 anos tomando anticoncepcional. Só tem uma trompa, porque perdemos uma na ectópica. O médico disse: quem teve uma ectópica tem 70% a 80% de chance de ter outra. E além disso, você só tem uma trompa. Um mês ovula numa, outro mês não ovula porque não tem a outra para ovular. Não vai acontecer nada. E além disso, esse tempo todo de remédio, você vai demorar 1 ano. Ela parou de tomar o remédio na semana da viagem. Viajamos. Quando chegou lá no Monte Carmelo, a gente estava com os pedidos de oração da igreja. Apresentamos em oração. E depois saímos. E tinha um outro lugar que ia apresentar os pedidos. Ou foi um antes. E a gente esqueceu esses pedidos num dos lugares lá, a pastinha dos pedidos. E eu e a pastora chorávamos, nos sentindo muito mal e irresponsáveis com vocês que enviaram o pedido, porque a gente não estava carregando aqueles pedidos para levar para Jerusalém, mas a gente tinha levado para lugares de guerra e apresentado em oração. E a gente chorava. E o pessoal da caravana, alguns pastores: calma, Deus sabe, e Deus vai honrar tal. E a gente chorava se sentindo mal, e a gente clamava a Deus: Deus, não deixa o povo pagar pelo erro nosso, nós esquecemos. Saímos de lá, dormimos em Jerusalém. Quando eu acordo em Jerusalém, Deus falou: hoje é dia de resposta. Falei: linda, hoje é dia de resposta, avisa no grupo. Foi o dia que mais veio o testemunho da igreja. Quando a gente é humilde no nosso erro, Deus exalta a gente na frente. Quando eu vou entrar no banheiro, Deus fala Israel. Eu falei: como assim, Deus? Todo mundo vibrando, torcendo por uma menina, porque já tinha um menino. Deus falou: estou te dando um menino, coloca o nome nele de Israel. Fez 6 anos ontem. Aí a gente chega em outubro de 2023. Esse Israel, em outubro de 2023, com 4 anos de idade, entra no escritório e fala: mamãe, Deus falou com você? Eu: não, filho. Falou: porque ele falou comigo. Ele falou que vai me dar uma irmãzinha, o nome dela vai ser Bela. A pastora não falou amém.
A pastora vai falar com seu pai. E ele veio e contou a mesma coisa. No mês de novembro, a pastora com uma hemorragia. E essa hemorragia perdurou mais de 40 dias. Vamos a uma médica, a médica disse: você está em falência hormonal e vitamínica. Uma gripe mais forte te mata. Ela falou: não, eu quero fazer cirurgia, não quero mais ter bebê. Como eu já não tenho uma trompa, então já está fácil. É só laquear outra e não sei o que. Ela falou: você não está entendendo. Você não aguenta a cirurgia, você não aguenta a gripe mais forte. Para com esse anticoncepcional agora, porque ele vai te gerar um câncer, porque você tem uma predisposição por qualquer coisa da família. E começou a falar um monte de coisa. E cortou um monte de coisa. Novembro. Fevereiro. A Lindinha está grávida. A gente descobre num culto da madrugada lá em Manaus que ela está grávida. E aí no chá revelação, que fica um monte de gente besta com a bexiga azul, desculpa. Deus já tinha usado a boca do Israel para dizer que quem ia vir era a... E veio a Bela. E a Bela é uma bênção. E a Bela vai crescendo, vai crescendo. E na terça-feira última agora, 3 de junho, na madrugada terça para quarta já. Na terça ela tomou algumas vacinas que ela tinha que tomar, que ela já tinha tomado 2 doses, já era a terceira e está tudo bem. Ela não teve reação em nenhuma das outras 2 e tomou. Só que junto deram uma outra vacina que os médicos, não é a gente falando, médico que atende todo dia, plantão, médico que está convivendo aquilo, falaram: foi essa vacina. Só estou replicando, Elisângela já sabe o que eu estou dizendo, ela trabalha lá dentro. Não estamos falando de uma lousa de estudar, está falando de quem está vivendo a realidade lá, bruta. Os médicos disseram: olha, os exames dela, para a glória de Deus, no final da história está tudo bem. O médico que atendeu no socorro e o médico que deu a alta, a médica que deu a alta, os 2 falaram a mesma coisa. Ela tomou as vacinas, normal, leva lá, então as vacinas e parará. Fica de olho, fica meio molezinho, quem tem filho sabe. À noite, 22h59, gravei um vídeo com ela. Minha bebezinha está meio mole, ela assim, mas estava bem, não tinha febre, não tinha nada. 1 e qualquer coisa, antes das 2 um pouco da madrugada, a pastora acorda pelo Espírito Santo. A Bela tinha dormido mamando, dormiu, mamou, dormiu. A pastora acorda, está repreendida em nome de Jesus, já levanta a Bela. Amor, a Bela. Eu pego a Bela está dura. Você não conseguia dobrar o braço dela, totalmente enrijecida, cabecinha levantada e os olhinhos travados lá em cima. A boquinha dela tremia, a única coisa que movimentava nela era a boquinha. Eu estava ao lado da pastora, eu e o Israel, porque a gente ainda sentado no sofá para assistir um filme, estava ali, vamos ficar de olho nela e tal, e a pastora dormiu, a Bela dormiu. Eu e Israel não ouvimos nada. A pastora falou: eu acordei ouvindo uns estalos. Que depois eu peguei a Bela no colo e não ouvi em momento nenhum, não ouvi mais estalo nenhum. Foi o próprio Espírito Santo. A gente precisa ouvir Deus, a gente precisa estar ligado com Deus, porque a guerra vem para todo mundo. Só que quem está vivendo no pecado não vai ouvir Deus, e o diabo vai levar. E eu não estou falando sobre vida, eu estou falando sobre guerra. O diabo levar não tem a ver com vida ou com morte. Tem a ver com ceder ao pecado, ao mundo. Quem entende o que eu estou dizendo? Para ficar bem claro. Eu pego a Bela, sopro no rostinho dela, para ver se ela... Porque eu brinco com ela, eu sopro, ela faz assim e ri. E eu pensei primeiro que ela estava engasgada, vi que não estava. Soprei no rostinho, o olhinho dela só deu uma tremidinha, mas fez nada. Pus a mão no coração, disparado como nunca vi. Falei: pastora linda, tentando ser tranquilo para não deixá-la desesperada. Se troca, vamos levá-la no médico, é melhor. Ela falou: por que, não sei o que. Tá, vamos, mas não vamos levar onde? Filha, vai se trocando. E eu já orando ali, e eu tentando orar baixinho, quietinho, para não deixar a pastora ainda mais desesperada. Mas eu mesmo estava, naturalmente falando, muito assustado com a situação. Pastora, se troca e eu, a gente sai correndo de casa, correndo para o hospital de urgência. A pastora entra correndo: minha filha está morrendo. Nesse meio do caminho, no carro, várias vezes a pastora entra em desespero por algumas coisas que iam acontecendo com a Bela. Quando ela entra, já vem uma equipe atender a gente maravilhosamente bem. Que louvo a Deus por toda a equipe lá. Já vieram correndo porque ouviram a gritaria. No corredor já pegaram, a enfermeira já pegou a Bela no meio do caminho, achando que era engasgo. Foi olhar, viu que não estava engasgado.
Aí viu que ela estava em convulsão. E nisso eu larguei o carro lá, entrei correndo atrás, larguei o carro na rua, parado, porta aberta, do jeito que estava. A enfermeira fala, nós vamos entrar com ela, aí vem mais um pessoal, e vem um segurança, e falou, mas você não pode ir até, ela vai direto para o choque. Quando falou, vai direto para o choque, a pastora, desesperada, gritou, assustada e tal. E eu abracei ela, falei, calma linda, calma, vai ficar tudo bem. Eu falando com toda a minha fé. A palavra que me abençoou. Confiando no meu Deus. Mas os meus olhos não viam nada bem. O meu natural estava desesperado. Estava falando com a pastora, ela falou, nunca vi. Eu escrevi no grupo da liderança intercessão, pelo amor de Deus, orem pela Bela. Em 24 anos de ministério, acho que eu nunca mandei uma mensagem para alguém, pelo amor de Deus. A gente estava perdendo a nossa filha. E eu via tudo passando diante dos meus olhos. Eu abracei ela e falei, calma linda, vai dar tudo certo, ela vai ficar bem. Nessa hora o segurança e a enfermeira, o médico fala assim, pai, entra você junto. Não a mãe. Pelo estado emocional. A pastora falou, melhor ele mesmo do que eu. Aí eu fui com segurança e tal. Ele falou, você não vai poder ir lá dentro do choque. Eu falei, eu vou até onde você me permitir. Eu não vou atrapalhar vocês. A última coisa que eu vou fazer aqui é atrapalhar vocês. Mas eu quero ficar o mais perto possível da minha filha. Eles entraram, começaram a tentar estabilizá-la. E eu não podia ir lá ver. Puseram os acessos, eletro, aquele monte de coisa, puseram o balãozinho de oxigênio nela. E entraram com a primeira medicação e eu vi a agitação, 5 pessoas em volta dela e mexe nada, e mexe nada, e mexe nada. Aí ele falou, entra a segunda medicação para tentar estabilizar, que eu não sei o que foi, eles falaram lá, mas nem sei. Segunda medicação, nada. O médico olhou assim e falou, libera o pai. Gente, quando libera muito, a gente não fica nem feliz, a gente fica preocupado. Se não estava liberando e agora está liberando. Você tem uma ideia, tinha uma hora que tinha 5 pessoas em volta da Bela, da gente. Eu, a pastora, o Zé, a Sandrinha e a Elisângela. Naquela hora eu falei assim, esses médicos estão muito confiantes. E ela continuava ainda convulsionando, mais de 240 a frequência cardíaca. Eu falei, eles já desenganaram ela. Tipo, deixa entrar quem quiser ver, porque não... Só que eu acompanhei ali. Quando eu cheguei, eles mexem daqui, mexem dali, e nada, não está baixando, e a frequência dela mais de 244, 245. Primeiro é a cena que eu nunca queria ter visto, ela convulsionando e tudo aquilo, e depois ela toda aparelhada, e com balão. O médico olha e fala assim, eu vou entrar com a 3ª medicação. Se não resolver, não tenho o que fazer, e falou alguma coisa que eu não sei o que é, não entendi. Eu sei que eu esperei e falei, eu posso ir ao lado dela, porque até então eles estão tudo em volta, e aí liberou um lado. Falou, só espera eu arrumar aqui e tal. Agora pode. Eu peguei na mãozinha dela, dura. Pus a mão na cabecinha dela e comecei a orar. E eu cantava uma canção que eu canto para eles 3 dormir. Desde que o Rogerinho nasceu eu canto. Para o Rogerinho, para o Israel e para a Bela. Só que eu não cantava para ela dormir, eu só cantava profetizando. Eu tenho uma princesinha e ia profetizando. Aí eu falei, eu vou ajoelhar aqui. Eu falei, não, mas se eu ajoelhar eu não vejo ela, porque é alta maca. Eu ajoelhei na cadeira mesmo e fiquei. Eu acho que uns 40 ou 50 minutos ali de joelho. Segurando e orando, e não baixava de 240. O Zé e a Sandrinha chegaram lá, deu tempo da pastora avisar. Eles chegarem, eles entraram, ainda estava mais de 240 a frequência. Aí eles saíram, o médico veio e falou assim, se não baixar dos 200, não vai ter jeito. E aí, sabe que você vem entrar médico, enfermeiro, e só punha a mão assim na perninha dela e falava assim, força bebê, reage neném, e saía. Porque eles não tinham mais o que fazer, eles não tinham. Tudo que podia fazer eles tinham feito. E não estabilizava. E eu orando, guerreando, desde casa a gente orando. E às vezes a gente fica tão assim. E na hora eu lembrei. Do que eu lembrei, gente? Por favor, fala com fé.
Eu com a mão nela, eu profetizei, eu declarei, eu orei a palavra. Ore a palavra, não se aparte da palavra. Reclama de mim o que você quiser, mas não reclama que eu não te dou palavra. Porque a hora que eu orei a palavra, começou a baixar a frequência cardíaca dela. Na hora! E eu falei, Deus, como eu sou estúpido. Por que eu não orei a palavra antes? E comecei a repetir a palavra, e orava, Bela, você é uma bênção, isso, aquilo, aquilo outro, e todos os teus filhos serão discípulos do Senhor, e a paz de teus filhos será abundante, e orava a palavra, e orava outras palavras que Deus tinha me dado, e orava a palavra, e orava a palavra, e orava a palavra, 207, 206, e vem o médico e fala, precisa baixar de 200 urgente, não temos mais tempo. Eu percebi ali, ele vinha mexendo no pescocinho dela para ver se tinha reflexo nos pés, mexia no bracinho, mexia também para ver se era meningite, e eu falei, doutor, isso você está mexendo no pescocinho dela, a cabeça, é meningite, reflexo? Ele falou, é. E eu via, nada, o olhinho dela, você fazia assim, não tinha nada. 7 meses, gente, e eu continuei orando, e a palavra, até a hora que chegou 201, 199. Eles falaram, nós demos muito sedativo, ela vai dormir muito tempo, e nós vamos ver. E eu percebi eles falando sobre sequelas. E ali, a hora que estabilizou, eu desde o começo orava para não ter sequela, mas ali já intensifiquei sequela. Não vai haver sequela. E orando. O que eles falaram que ia demorar muito. Em menos de 1 hora, minha princesinha abriu os olhos. Aí ela olhou para mim. E aí, eu falei com ela, ela ficou quietinha, eu fiquei ainda preocupado. Antes disso eu percebi, eu fiquei fazendo cosquinha no joelhinho dela, que eu faço cosquinha no joelho dela, e ela ri. Eu fiz cosquinha e nada. Dali a pouco, eu fiz cosquinha, eu vi ela mexer o dedinho do pé. E eu fui dando glória, e continuei fazendo. E fui mexendo, aí dali a pouco, a pastora até entrou 1 hora lá, e pegou, tirou até uma foto. Eu pus a mão assim, o dedo, fiquei segurando, teve uma hora que ela segura muito na minha mão, ela segurou na minha mão. E eu ali agradecendo a Jesus, e eu lá dentro, preocupado com a pastora lá fora, mas preocupado com a Bela ali dentro. Quando eles chegaram, eu já fiquei mais tranquilo. Eu sei, irmãos, que daqui a pouco ela olhou para mim e sorriu. E eu falei, glória a Deus. Aí ela olhou assim para a enfermeira e deu aquela encarada dela. Quando ela está num ambiente que ela está assim, né? Ela deu aquela travada, eu falei, glória a Deus, Jesus, a minha Bela está de volta. Ela todinha. E aí eu falei assim, ó, eu vou ter que chamar minha esposa, porque ela vai querer a mãe, ela vai querer mamar, ela é agarrada com a mãe, e ela vai querer mamar. Eu falei, não, ela não pode mamar agora não, porque os exames, e porque isso, e porque... Não, eu falei, não, tudo bem, fica tranquilo, só estou falando. E outra coisa, ela vai arrancar tudo isso aqui, tá? Não, tranquilo, dali a pouco ela começa a querer arrancar acesso, enfia o negócio e morde, puxa. Eu falei, glória a Deus, filha, puxa tudo mesmo. Puxa, se a agulha fizer um cortinho agora é bem-vindo. E eles falaram, pode pegar ela no colo, tirar os elétrons. Para a glória de Deus, ainda naquela mesma manhã nós tivemos alta e fomos para casa. Então louvado seja o nome de Jesus. A palavra de Deus te acompanha, a palavra de Deus te abençoa. Põe os últimos tópicos aí para mim, por favor, presta atenção nisso. Creia pode ir direto, vamos lá. Ame declare e ore e para terminar, e tudo que for contrário à palavra vai cair por terra e se afastar dos nossos filhos em nome de Jesus. Só quem crê diz. Pode aplaudir a Jesus.